Se o Enem está na sua mira, direito empresarial é uma matéria que não dá para ignorar. Então, vamos mergulhar de cabeça nos conceitos que realmente fazem a diferença, de um jeito direto, sem enrolação. Olha, para a gente entender como as coisas funcionam hoje, a gente precisa dar uma espiadinha no passado. A jornada do direito empresarial no Brasil foi mais do que uma simples mudança de nome. Foi uma virada de chave no pensamento jurídico. Vamos ver como a gente saiu do foco no antigo comerciante para chegar na engrenagem complexa que é a empresa moderna. E aqui está o pulo do gato, a grande virada. Antigamente, no direito comercial, o que importava era a pessoa do comerciante. Era um sistema bem fechado. Para ser comerciante, tinha que seguir uma lista de regras, estar matriculado em corporações e a lei dizia exatamente o que era um ato de comércio. Mas aí, o direito empresarial moderno, inspirado na teoria italiana, vira essa mesa. O foco muda totalmente. Não importa mais quem faz, mas sim o que é feito. O que vale agora é a atividade econômica organizada, ou seja, a empresa. Essa é a alma da teoria da empresa, que o nosso Código Civil de 2002 abraçou. Ok, com essa nova filosofia em campo, a gente precisa de um novo protagonista. Se o jogo agora é a atividade, a empresa, quem é o jogador principal? É hora de definir com todas as letras quem é o empresário. Pode até parecer uma pergunta simples, né? Mas olha, a resposta é a pedra fundamental de todo o direito empresarial. E a lei não deixa margem para dúvida. Ela nos dá uma definição bem precisa de quem veste essa camisa. E tá aí, direto do artigo 966 do Código Civil. Essa é a definição que tem que estar na ponta da língua. Empresário é quem exerce 1. Profissionalmente. 2. Atividade econômica organizada. 3. Com o objetivo de produzir ou circular bens ou serviços. Cada uma dessas palavras, cada termo, tem um peso jurídico enorme. Então vamos desmontar esse conceito para ficar bem claro. Para ser empresário, 4 elementos precisam estar juntos. Primeiro, profissionalidade. Isso significa que não é um bico, um hobby. É a ocupação principal, feita com habitualidade. Segundo, atividade econômica, ou seja, o objetivo é o lucro. Terceiro, e esse é o coração do conceito, organização. É aqui que o empresário atua como um maestro, juntando e coordenando os fatores de produção. O capital, a mão de obra, os insumos e a tecnologia. E por fim, o objeto. Essa orquestra toda precisa ter um propósito claro, que é colocar no mercado produtos ou serviços. Agora, muita atenção aqui, porque toda regra tem sua exceção. A lei, em geral, exclui os profissionais intelectuais. Então, um médico no seu consultório ou um advogado no seu escritório, a princípio, não são considerados empresários. Mas, e esse mais é importantíssimo, se a atividade desse profissional vira só uma peça dentro de uma engrenagem muito maior, aí a história muda. Pensa numa clínica gigante, com marketing, recepção, vários outros serviços. Ali, o trabalho do médico se torna um elemento de empresa. Nesse caso, a atividade pode sim ser considerada empresarial. Bom, já definimos o nosso ator principal. Agora vamos falar sobre as ferramentas dele. O empresário não trabalha num vácuo, certo? Ele usa um conjunto de coisas para tocar o negócio. E esse kit de ferramentas tem um nome técnico na lei: estabelecimento empresarial. O artigo 1.142 define o estabelecimento como um complexo de bens organizado. E a palavra-chave aqui é complexo. Tira da cabeça a ideia de que é só o ponto comercial, a loja. Não. O estabelecimento é o pacote completo. As máquinas, o estoque, a marca, as patentes, os contratos. É a soma de tudo, dos bens materiais e dos imateriais, que o empresário usa para fazer a roda girar. E quando esse pacotão todo de bens é vendido para outra pessoa, essa operação tem um nome específico: trespasse. É, basicamente, a passagem do bastão, a transferência de todo o estabelecimento. E isso, claro, tem consequências jurídicas bem importantes. E uma das consequências mais famosas do traspasso é essa aqui. A não ser que o contrato diga o contrário, quem vende o negócio fica proibido de fazer concorrência com o comprador por um período de 5 anos. É uma cláusula de não concorrência implícita, uma proteção para quem acabou de investir naquele negócio. E as dívidas, como ficam? O esquema é o seguinte: quem compra o estabelecimento herda as dívidas antigas, mas com uma condição: elas precisam estar direitinho na contabilidade. E atenção, o vendedor não se livra da responsabilidade na hora. Ele continua solidário, ou seja, também responsável por essas dívidas por 1 ano. Isso dá mais segurança para os credores. Agora vamos falar de proteção, de armadura. Como o empresário pode limitar os riscos do negócio?
A principal ferramenta para isso é a criação de uma pessoa jurídica, que funciona como uma blindagem legal, separando o que é da empresa do que é dos sócios. O nome disso é princípio da autonomia patrimonial. A empresa passa a ser um sujeito de direito, como se fosse uma outra pessoa, com seu próprio nome, seu próprio património, seus próprios direitos e deveres. Na teoria, uma dívida da empresa é paga com os bens da empresa e ponto. O património pessoal dos sócios estaria protegido. Só que essa muralha protetora não é indestrutível. Em casos de abuso, de fraude, a justiça pode, sim, rasgar esse véu e ignorar essa separação para chegar em quem está por trás da empresa. O nome técnico para isso é desconsideração da personalidade jurídica. É uma medida excepcional, um último recurso. Na prática, é o juiz dizendo: "Peraí, usaram a empresa de má fé aqui. Por isso, vou ignorar temporariamente essa separação e buscar os bens dos sócios ou administradores que causaram o problema." E existem basicamente duas formas de se fazer isso. De um lado, a teoria maior, que é a regra geral do Código Civil. Ela é mais rígida, mais exigente. Para desconsiderar, o credor precisa provar que houve abuso, como desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Do outro lado, temos a teoria menor, que é uma exceção aplicada em áreas mais sensíveis, como o direito do consumidor, trabalhista ou ambiental. Aqui, o caminho é mais curto. Muitas vezes, basta o prejuízo do credor, a dívida não paga, para que o juiz autorize a medida. E, para a gente fechar nosso papo, vamos ver como as empresas se movimentam nesse grande tabuleiro. Uma sociedade não nasce e morre do mesmo jeito. Ela pode se transformar, se juntar com outras, se dividir. São movimentos estratégicos bem complexos. Temos 3 operações principais. Na transformação, é como se a empresa só trocasse de roupa. Ela muda o tipo, por exemplo, de limitada para sociedade anónima, mas continua sendo a mesma pessoa jurídica. Na incorporação, uma empresa engola outra. A que foi engolida, a incorporada, deixa de existir. E na cisão, é como se uma empresa se dividisse, transferindo pedaços do seu património para outras empresas. Ela pode se dividir totalmente e desaparecer, ou só parcialmente e continuar existindo. E isso nos leva a essa ideia central. No direito empresarial, a estrutura não é um destino, é uma estratégia. Essa frase resume tudo. A forma jurídica que uma empresa adota não é uma sentença, é uma ferramenta que pode e deve ser ajustada conforme a necessidade do negócio. E a gente encerra com uma provocação para ficar no ar. O direito está sempre correndo atrás da realidade dos negócios. Com a economia digital, com startups, com a inteligência artificial, a grande pergunta é: qual será o próximo capítulo? Qual a próxima grande mudança que o direito empresarial vai ter que enfrentar? Fica aí a reflexão.